Pessoal, agora eu quero dar uma dica que vale diamante, para vocês entenderem o que vocês leem, para vocês interpretar a frase e entender ela. Quando você começa a ler uma perguntinha, você não vai lendo ela, lendo até acabar para começar outra pergunta, não. Você lê até que você encontre os pontos de interrogação. Você precisa ler frase por frase. Se chegar no ponto final, você para e pensa. Se chegar no sinal de interrogação, que é o sinal da pergunta, para e pensa. Se chegar no sinal da exclamação, que é aquele assim, ó, para e pensa. Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Algum amigo seu é tratado pelo apelido? Aí você não continua, não. Aqui terminou uma pergunta, olha. Se você não entendeu, volta lá. Algum amigo seu é tratado pelo apelido? Pensa bem. Se você conhece, sim, pode colocar assim, ó. Tipo, sim ou não, né? Ponto final. Agora vamos passar para a segunda pergunta. As perguntas são separadas por sinais, olha. Qual é o apelido? Qual é o apelido que seu amigo é tratado? Vamos dar um exemplo. Digamos que ele seja chamado de Bibi. Então, é um apelido carinhoso que a mamãe e os primos colocaram nele, é o Bibi. Ponto final. Então, aqui a resposta da primeira pergunta, a resposta da segunda pergunta. O nome dele está com letra maiúscula porque é o apelido dele, só dele. É o nome próprio, por isso está com letra maiúscula. Por que ele é chamado assim? Se você não sabe por que ele é chamado assim, você vai escrever. Não sei. Ponto final. Olha só, nessa questãozinha aqui tinha 3 perguntas e aqui tem 3 respostas, ó. Sim. Conhece alguém que... Qual é o apelido? Por exemplo, só um exemplo. Bibi. Por que ele é chamado assim? Não sei. Ponto final. Olha só. 3 palavras que seguem a regra da frase. Letra maiúscula, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. E essa aqui? Você conhece alguém que se sinta incomodado com o apelido que tem? Aí você não continua aqui não, ó. Você chegou no final da pergunta. Então se você conhece, você vai escrever lá. Conheço. Conhece é com C, então imagino que conheço é com C cedilha, né? Porque se não colocar cedilha vai ficar conheco. Ponto. Por que essa pessoa se sente incomodada? Porque ela não gosta. Quando o porquê está na resposta, o por fica juntinho, tá vendo? Ligadinho com o que. E quando o porquê está na pergunta, o por é separado do que. Então, na pergunta, o porquê é separado e na resposta, o porquê é junto. Porque ele não gosta.
ponto final. Nunca esqueça do ponto final. Então é isso que eu queria falar. Comece a ler uma frase, termina de ler ela até até ela chegar no ponto final ou no sinalzinho da pergunta. Tá vendo que o sinalzinho da pergunta parece uma orelhinha? Porque ele é para ouvir. Alguém tá ouvindo a pergunta para responder. Tá bom?